Fala, meus queridos, tudo tranquilo? Guilherme aqui. Vamos lá então para mais uma resolução aqui das nossas listas da série pré-cálculo, né? Estamos na lista 14 já, no capítulo de funções, mais especificamente tratando ali de reflexão e paridade. Então a gente está terminando de tratar sobre os tipos de transformações que a gente pode fazer na fórmula da função e como que isso vai refletir no gráfico dessa função. Mas antes da gente começar a falar da nossa lista em si, já peço aí que você dê um like, já se inscreva no canal, compartilhe com a galera que você sabe que também vai curtir esse tipo de conteúdo, tudo que você pode fazer para dar uma ajuda para o nosso trabalho. Então bora lá. Questão número 1. Partindo do gráfico de funções conhecidas, esboce. Então você vai partir de um gráfico de uma função que você já sabe como que ele é e você vai esboçar o gráfico de transformações dessa função, beleza? E perceba que eu te dei, por exemplo, na letra A, g de x igual a menos x ao quadrado, na letra B, g de x igual a x menos 1 elevado ao quadrado mais 3, e na letra C, né, um y igual a 3 menos meio que multiplica x menos 1 ao quadrado. Então, olha só, o que todos esses caras têm em comum? Eles estão partindo do gráfico base, né, da função base, que é de x ao quadrado. Mas vamos lá. Nessa segunda parte, né, que a gente estudou sobre as transformações, a gente viu então reflexão, né, a gente pode refletir o gráfico em relação ao eixo y ou ao eixo x, e a gente viu também combinações das transformações, né? Ou seja, todas as transformações que a gente estudou, a gente pode combiná-las. Então vamos começar. Na letra A é simplesmente g de x igual a menos x ao quadrado. Então vamos lembrar que quando tem o sinal de menos, eu estou simplesmente refletindo o meu gráfico em relação ao eixo x. Você vai ter então, por exemplo, quando o meu x é 0, isso não muda. Quando o meu x é 1, o f de 1 aqui valia 1, agora ele vai ter que valer menos 1. E a mesma coisa, né? Quando o x valia 2, o f de 2 valia 4 aqui, não é isso? Agora é menos 4 e por aí vai. Então você só reflete esse cara em relação ao eixo x. Então, como é que vai ficar esse gráfico? Tem que ser algo ali mais ou menos com essa cara, tá? Então, esse cara aqui é o gráfico de y igual a menos x ao quadrado. Essa era tranquila, só uma reflexão simples. Partindo agora para a letra B, a gente tem g de x igual a x menos 1 ao quadrado mais 3. Então, perceba que tem duas coisas acontecendo. Então, a primeira coisa, eu estou aqui fazendo um deslocamento horizontal, concorda? Eu estou tirando um do argumento, quer dizer que eu tenho que andar aqui com o gráfico para a direita, uma unidade, né? Por exemplo, para eu voltar aqui no meu f de 0 originalmente, eu tenho que ter o meu x agora igual a 1, porque 1 menos 1 dá 0. Então, eu estou andando aqui uma unidade para a direita para eu voltar ao valor original. Então, beleza. A primeira coisa que eu teria que fazer aqui é um deslocamento aqui, então, para a direita. Então, o meu vértice, se ele estava aqui inicialmente, ele vai ter que estar aqui agora, quando o meu x vale 1. Só que, além disso, eu estou colocando ali um mais 3. Então, vamos relembrar da semana passada, que quando você adiciona uma constante, né, a toda a fórmula da função, você está fazendo um deslocamento vertical. Se eu estou colocando mais 3, eu estou dizendo então que o meu gráfico agora está deslocado 3 unidades para cima. Então, o meu vértice que estava aqui agora, ele vai ter que estar aqui, quando o meu y aqui vale 3. Beleza. Como que tem que ser a cara desse gráfico? Então, tem que ser mais ou menos assim, ó. Ele está vindo para cá, mais ou menos isso daqui, beleza? Esse vai ser o gráfico então de y igual a x menos 1 ao quadrado mais 3. Então, ó, qual que foi a composição de transformações? Deslocamento horizontal para a direita e deslocamento vertical para cima. Na letra C agora eu tenho y igual a 3 menos meio de x menos 1 ao quadrado. Então, complicou mais um pouquinho a situação. Então, perceba, né? É um pouco similar ao que a gente fez na letra B. Então, primeiro, eu fiz um deslocamento aqui para a direita, né? Tirei uma unidade do argumento. Então, meu vértice ele vai estar aqui agora, beleza? Só que agora eu estou multiplicando por meio. Lembra, o que acontece quando a gente multiplica toda a função por uma constante? Acontece um alongamento. Você pode esticar ou encolher, né? Meio que abaixar, abrir o gráfico da função. Nesse caso, se eu estou multiplicando por uma constante que está entre 0 e 1, é um decimal, eu estou então abrindo o gráfico da minha função. E por último, eu estou adicionando aqui 3 unidades. Então, eu estou subindo o meu gráfico 3 unidades para cima. Eu subi então o meu vértice 3 unidades para cima e a função está mais aberta. Então, tem que ter mais ou menos essa cara. Então, esse é o gráfico de y igual a 3 menos meio de x menos 1 ao quadrado. Beleza, agora aqui na letra D e na letra E, né, a gente está partindo de uma outra função base. Então, na letra D eu coloquei y igual a menos módulo de x e na letra E, y igual a módulo de x mais 2, né? Então, qual que é a minha função base? Y igual a módulo de x, beleza? Quando eu coloco esse sinal de menos, eu estou fazendo igual lá na letra A, uma simples reflexão em torno do eixo x. Então, como que tem que ser esse gráfico, né? Aqui é muito simples. Então, o gráfico tem que ter mais ou menos essa cara. E na letra E, né? Então, percebe que a gente está fazendo duas coisas. Primeiro, eu estou aqui adicionando 2 unidades para o argumento da função.
Então, se eu adiciono 2 unidades, eu tenho que andar com o gráfico 2 unidades para a esquerda, né? Vamos relembrar qual que era o raciocínio. Para eu voltar aqui, por exemplo, no meu f de 0, eu vou ter que ter um x igual a menos 2. Por quê? Menos 2 mais 2 volta para o zero. Então, tudo ali você tem que adicionar 2 unidades a menos para você ter o mesmo formato do gráfico. Então, o meu vértice, que era aqui agora, vai ter que estar aqui quando o meu x vale menos 2. E, além disso, eu estou adicionando 2 unidades à função. Então, eu estou agora subindo esse vértice 2 unidades para cima, ou seja, estou subindo toda a função 2 unidades para cima, beleza? Qual que vai ter que ser a cara do meu gráfico, então? Então, ele tem que ser algo desse tipo. 2 unidades eu andei para a esquerda e 2 unidades eu andei para cima. Na questão número 2, muito parecido com o que eu dei para vocês na lista passada, eu dei o gráfico de duas funções f e g e pedi para que você achasse a fórmula de g de x a partir então da fórmula de f de x. Então, minha f de x é a base e a gente vai analisar então qual transformação que f de x passou para chegar na fórmula de g de x. Então, vamos lá, na letra A. Se a gente analisa esse gráfico, o que aconteceu com ele? É muito parecido com o que a gente acabou de construir. Perceba, o meu vértice estava aqui no 0, 0, ele passou aqui para o meu x igual a 1. Então, ele andou aqui 1 unidade para a esquerda. Se ele andou 1 unidade para a esquerda, eu estou falando que o meu g de x, já de cara, eu sei que ele é um f de x mais 1. Eu andei 1 unidade ali para a esquerda. E eu também aqui subi o meu vértice 2 unidades para cima. Então, se eu subir 2 unidades para cima, o meu g é do tipo f de x mais 1 mais 2. Então, quem tem que ser o meu g de x? Se a minha função f, se a minha função base é módulo de x, aqui tem que ser módulo de x mais 1 e eu somo 2 em todo mundo. Na minha letra B agora, perceba o que está acontecendo aqui. A minha função base é raiz de x. Olha só, o que acontece? Já de cara, quando eu olho para o gráfico, a gente vê que ele está fazendo a curvinha para cima e agora ele está fazendo a curvinha para baixo. Então, a primeira coisa que isso já me indica que houve uma reflexão. Então, o meu g de x aqui, ele tem que ter um sinal de menos. Aí você poderia pensar, teve algum alongamento horizontal ou vertical? Bom, quando a gente olha para esse gráfico aqui, a gente vê que as proporções dele meio que elas se mantêm, né? Então, por exemplo, aqui, se eu pego só esse trechinho aqui de 2 casas, a gente vê que o gráfico tem mais ou menos essa cara e ele mantém a mesma cara, tá? Então, se o gráfico mantém a mesma cara, ele não aqui esticou ou encolheu, não teve nenhum tipo de alongamento. E o que mais aconteceu com ele? O meu vértice, ele estava aqui no 0 e ele passou para menos 2. Então, ele andou 2 casas para a esquerda. Se ele andou 2 casas para a esquerda, quer dizer então que eu estou fazendo um deslocamento horizontal de x mais 2, beleza? Então, qual que vai ter que ser a minha fórmula da g de x? Se minha função base é raiz de x, o meu g de x tem que ser então menos raiz de x mais 2. E por último aqui na letra C, vamos lá. Tem várias coisas acontecendo. O meu gráfico base é de f de x igual a x ao quadrado e o meu gráfico da função g, olha o que aconteceu. Primeira coisa que a gente observa, estava de boca para cima o gráfico da f, o gráfico da g está de boca para baixo. Então, a primeira coisa é que teve algum tipo de reflexão ali. Beleza. Agora, olha só, o meu vértice aqui, ele está deslocado 2 unidades para a direita. Se ele está deslocado 2 unidades para a direita, o meu g de x tem que ser do tipo f de x menos 2. Só que o meu vértice ele também está deslocado 1 unidade para cima. Então, eu tenho que vir aqui e falar que o meu g de x é um menos f de x menos 2 mais 1. Então, menos da reflexão, o menos 2 porque andou 2 unidades para a direita e o mais 1 porque andou 1 unidade para cima. Beleza? E se a minha função base ela era o x ao quadrado, então meu g de x vai ter que ser menos x menos 2 ao quadrado mais 1. Questão 3 agora, né, partindo do gráfico da função y igual a f de x, relaciona o gráfico de cada transformação com uma das equações. É muito parecido com o que a gente fez também na lista passada. Então, o meu gráfico da função f está aqui de azul, é o gráfico base, e cada outro desses gráficos está relacionado a uma dessas transformações nas alternativas. Então, por exemplo, para a transformação y igual a f de x menos 4, qual o gráfico que vai corresponder? f de x menos 4, né? Então estou tirando menos 4 ali do argumento, eu tenho que andar com o meu gráfico para a direita, não mudo mais nada nele. Qual desses caras aqui andou para a direita? Perceba que tem que ser então o meu gráfico 3, né? Como sempre, a gente pode tomar um ponto aqui como base. Ó. A gente tinha aqui o meu ponto 0, 0, quando o meu y aqui valia 1, e ele andou aqui 4 unidades para a direita. Você tem que agora, quando seu x vale 4, é o seu ponto aqui, né? Quando o y valia 1. Então, meu gráfico 3, ele corresponde a f de x menos 4. Letra B, f de x mais 3. Então, estou adicionando 3 a toda a função. Então, ela tem que subir 3 unidades para cima. Mesma ideia, né? A gente pode ver aqui que é o gráfico 1. Né? Então, por exemplo, eu tinha aqui esse ponto 0 em x e 1 em y, passou a ser 0 em x e 4 em y, beleza? Então, meu gráfico 1, ele corresponde a f de x mais 3. Letra C, y igual a 2f de x mais 6.
Então vamos começar pelo x mais 6. Se teve mais 6 aqui, quer dizer que rolou um deslocamento horizontal para a esquerda. Qual que é o único dos gráficos que está para a esquerda aqui? Já facilitou para a gente, esse cara. E a gente pode também fazer o velho teste. Então aqui a gente tinha esse ponto aqui quando o x era 3. Ele tem que andar então 6 unidades para a esquerda. Então daqui até aqui é 3, daqui até aqui também é 3. Então esse cara tem que estar aqui no menos 3, beleza? E depois a gente viu que a gente multiplicou por 2 toda a função. Então rolou aqui, ó, aquela esticada, né? Ficou mais íngreme. Então tá aqui o meu formato do gráfico. É o gráfico 2 que corresponde a 2f de x mais 6. Na letra D a gente tem menos f de 2x. Então, menos já de cara mostra que a gente tem que refletir o gráfico em relação ao eixo x. Então, se aqui estava de boca para baixo, o gráfico da f, o gráfico da g tem que estar de boca para cima, né? Como está ali embaixo. E além disso, a gente multiplicou por 2 o argumento. Quando você multiplica o argumento por uma constante, vamos lembrar que ele é um alongamento horizontal, beleza? Se a constante é maior do que 1, você deixa o seu gráfico também mais apertado. Então a gente tem que o gráfico 4 corresponde a menos f de 2x. E para finalizar a nossa lista, na questão 4, eu dei algumas funções, pedi que você falasse se ela é par, ímpar ou nenhum dos dois. A função não obrigatoriamente ela é par ou ímpar, tá? Pode ser nenhum desses caras. Na letra A, eu dei f de x igual a x a quarto. Qual que é uma forma da gente testar se a função é par ou ímpar? Vamos relembrar. A função é par se você troca o x por menos x na fórmula da função e você volta na fórmula original. Ou seja, f de x é igual a f de menos x. E a função é ímpar se você troca x por menos x e você volta à fórmula original negativa. Então, f de menos x é igual a menos f de x, beleza? Então, a gente sempre começa por trocando o x por menos x. Então, nesse caso, tá? Meu f de menos x vai ser menos x elevado a quarta. Se você tem um número negativo elevado a um expoente par, o sinal de negativo some. Então, menos x elevado a 4 é o próprio x a 4, que é o próprio f de x, ou seja, a gente voltou para a fórmula original. Então, posso falar que essa função é par. Uma outra forma da gente ver isso, né? Se fosse dado o gráfico da função, ou se você consegue construir esse gráfico rapidamente, a gente pode ver que esse gráfico aqui, ó, ele é simétrico em relação ao eixo y. Então, eu estou te falando exatamente isso. Ó. O meu f de um x qualquer aqui é o mesmo que o meu f aqui ó, de menos x. Esses caras têm o mesmo valor aqui, ó, y, beleza? Então, o gráfico de uma função par é simétrico em relação ao eixo y. Na letra B, a gente tem f de x igual a x ao quadrado mais x. Então, vamos lá. Se eu substituo aqui por menos x, f de menos x vai ficar como? Menos x elevado ao quadrado mais menos x. Então, isso é menos x ao quadrado, a gente acabou de ver, expoente par, x ao quadrado, mais menos x, o mais conserva o sinal de menos, então fica x ao quadrado menos x. Perceba que eu não voltei para a minha fórmula original e eu também não tenho a minha fórmula original negativa. Né? Se eu tivesse, por exemplo, menos x ao quadrado menos x, eu teria voltado para a fórmula original negativa, seria uma função ímpar. Não é o caso. Então, se eu não voltei pela fórmula original e nem para a fórmula original negativada, essa função não é par nem ímpar, tá? Então, ela é nenhum dos dois. E a gente poderia ver isso pelo gráfico também. Perceba que o gráfico não tem simetria em relação ao eixo y. Então, o que está do lado direito aqui do eixo y não tem a mesma cara do que está do lado esquerdo. E também não tem simetria em relação à origem. Né? Estão lembrados? Para a função ímpar, tem uma simetria em relação à origem. Então, você tem o seu gráfico espelhado aqui, ó, nesse quadrante com esse quadrante. Não é o que acontece aqui. Então, não tem nenhum tipo de simetria, a função não é par nem ímpar. E por último aqui, a letra C, f de x igual a x ao cubo menos x. Vamos lá, se eu troco aqui por f de menos x, como é que fica? Então, eu tenho menos x elevado ao cubo menos menos x. Menos x ao cubo, né, expoente ímpar, conserva o sinal. Então, isso é menos x ao cubo. Menos com menos, mais. Então, fica menos x ao cubo mais x. Perceba que isso é menos f de x. Por quê? Se você coloca o sinal de menos aqui, né, fica menos x ao cubo e ele troca esse cara aqui. Então, eu tenho que f de menos x é igual a menos f de x. Essa função aqui, para mim, então, ela é ímpar. Show de bola. Se eu quisesse ver isso pelo gráfico, aí vem o que eu acabei de falar. Tem uma simetria aqui em relação à origem. Né? Você pode também, para te auxiliar, pensar numa simetria em relação a essa reta aqui, ó, que corta os quadrantes ao meio. Então, perceba que o que está aqui ó, acima da reta é simétrico ao que está abaixo da reta. Né? Essa reta aqui é do tipo y igual a x. Ou então, você pode ver, né, como é que o gráfico ele é simétrico em relação à origem. Você está
primeiro espelhando ele em relação ao eixo X e depois em relação ao eixo Y, né? São as duas transformações que ele passa. Então são as duas maneiras ali de você checar se a função é par, ímpar ou nenhum dos dois. Pela fórmula, né? Trocando o x por menos x, ou analisando o gráfico da função. Então, essa foi a resolução da nossa lista 14, né? Estamos seguindo aí o nosso assunto de funções. A gente vai ver mais algumas coisas gerais ali, composição de funções, analisar se ela é inversível ou não, e depois a gente começa a ver os tipos específicos de funções. Lembrando que todas essas regras que a gente está tratando aqui servem para todos os tipos de funções. Beleza? Então, novamente, se você está vendo esse vídeo no YouTube, obrigado pela sua atenção, já se inscreva no canal, já compartilhe esse vídeo com todo mundo que você sabe que também está precisando aprender esse tipo de conteúdo. Eu vou ficando por aqui, bons estudos para você, até a nossa próxima lista, aquele abraço, valeu!